Ordem completa. Olá, feliz sábado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa, essa aula, mas nós hoje vamos dar sequência ao estudo do santuário. É o penúltimo estudo, sábado que vem será a última aula sobre o santuário. Nós então estaremos encerrando, em definitivo, o estudo do santuário. E será uma aula interessante, a última, né? Depois de 2 anos de jornada, a gente chegar no final aí, estamos na penúltima. Do escritório será a última, sábado que vem eu estarei fazendo em Vitória não, né? Perto de Vitória, ali no Espírito Santo. E então teremos ali a nossa última aula que vai falar sobre a festa dos tabernáculos, vai ser a última festa. Então, hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do santuário, que nós começamos na aula passada, falando mais especificamente, aliás, já estamos falando há 2 aulas sobre a questão do juízo investigativo, né? Então, foi a sequência. Por que que a gente precisa de um santuário? Por que que a gente precisa de um julgamento? Aí, nós estudamos o juízo investigativo a partir da Bíblia. Aí, nós entramos um pouco mais no ritual na semana passada. E hoje nós vamos chegar no bode Azazel, enfim, vamos avançar e temos que encerrar hoje esse tema. Quando a gente pensa nos rituais de Israel, meus amigos, todos eles, na verdade, eles eram parábolas encenadas do ministério do Messias, do nosso Senhor, que desde 1844 está ocorrendo no céu. Por que desde 1844? Porque está relacionada à profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós acreditamos, né, que estava relacionado, e entendemos assim, que está relacionado com todo o ritual do santuário, que de alguma forma, aqui de forma simbólica, no céu de forma real, acontece no céu, porque aquilo que acontecia aqui na terra, o próprio apóstolo Paulo fala isso em Hebreus, que eram sombras daquilo que acontecia no céu. Então, se você ler, por exemplo, em Hebreus 9, 23, o que Paulo diz? Que era necessário, portanto, que as cópias das coisas que estão no céu, ou seja, o tabernáculo terrestre e todos os seus móveis, fossem purificados dessa maneira, mas que as próprias coisas celestiais, olha só, mas que as próprias coisas celestiais fossem purificadas com sacrifícios mais caros. Quem está dizendo isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Vou repetir isso. Era necessário, portanto, que as cópias das coisas que estão no céu, ou seja, o tabernáculo terrestre e seus móveis, fossem purificados dessa maneira. Dessa maneira como? Da maneira como nós estamos explicando aqui, né? O dia da expiação. Mas, e toda vez que eu tenho mas, de alguma forma, eu nego o anterior. Ou seja, mas que as próprias coisas celestiais, ou seja, não era só as coisas terrestres, as coisas celestiais fossem purificadas com sacrifícios mais caros. Que sacrifício mais caro era esse? O do próprio Senhor Jesus. Essa purificação, então, está sendo realizada por nosso grande sumo sacerdote no lugar sagrado do santuário celestial, desde 1844, quando Daniel recebeu a profecia, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a partir do momento em que fosse dado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, ano 457 a.C., 2.300 anos depois, isso vai dar em 1844, o santuário seria purificado na mesma data em que acontecia o Yom Kippur, no dia lá em Israel. E no nosso calendário, o dia do Yom Kippur, que acontecia no 10º dia do mês de Tishri, né, dá exatamente no dia 22 de outubro do nosso calendário atual. Beleza? É isso que a gente estava tratando até agora. Então, depois de completar a purificação
e a santificação do santuário, tornando dessa maneira o povo limpo, declarado limpo, ou seja, o povo estava limpo, o santuário estava limpo, então tudo estava limpo. O sumo sacerdote, então, ele ocupava, nesse momento, depois que tudo estava limpo, uma posição de grande autoridade. Isso aqui é muito legal. Ele ocupava uma posição de grande autoridade, porque ele se vestia de uma roupa, né, como se fosse um rei, e ele caminhava, então, até o bode Azazel. Eu lembro que eu falei que havia um bode para o Senhor e um bode para Azazel. Então ele impunha as mãos dele sobre a cabeça do animal, ou seja, desse bode, e aí ele colocava sobre ele, sobre esse animal Azazel, todos os pecados confessados e perdoados do povo de Deus. Bem, vamos falar então agora sobre esse tal bode Azazel. Por quê? O bode para o Senhor já havia sido morto. Ele havia feito a expiação e esse bode do Senhor para o Senhor era o bode que nós entendemos que ele de fato representava a Cristo. Todos os sacrifícios com vítimas, com sangue que havia no santuário representavam o único sacrifício de Cristo pleno e perfeito, que era um resumo de todos os sacrifícios que envolviam sangue lá no santuário. Então, como nós já falamos, quando os bodes foram selecionados por sorte divina, e essa sorte não era um papelzinho que era jogado como a gente faz hoje, ou uma bolinha, ou coisa parecida. Era o Urim e o Tumim. Né? Então, quando tinha nuvem, dizia não. Quando aparecia uma luz, dizia sim. A luz era do lado direito, a nuvem do lado esquerdo. Nuvem não, luz sim. Então, era feita essa escolha. E uma vez, agora, nós vamos começar a entender esse bode Azazel. Por que eu estou sendo específico aqui em relação ao bode Azazel? Por uma razão muito simples. Porque nós somos, eu já falei isso uma vez, e de uma certa forma, né? Nós somos, como adventistas, acusados. Isso é uma acusação que fazem contra nós. Agora diz que a Igreja Assembleia de Deus nos declarou seita. E daí? Que? Assembleia quem? Tá. A igreja cristã, quando começou, ela também era chamada de seita. Nunca esqueça disso, tá? Então, eu sempre falo, a seita que dói menos. A igreja adventista não é nenhuma igreja, ela é um movimento profético. A gente chama de igreja por uma questão, mas nós não somos nenhuma igreja, a gente é um movimento profético. E isso é muito importante a gente colocar isso aqui. E somos muito felizes com isso. Não temos problema. Aliás, nos chamar de seita é o mínimo que vai acontecer no futuro. Né? Vai acontecer coisa muito pior. A gente sabe, a profecia diz isso. E tudo está caminhando para isso. Né? Vamos lá, mas o ponto aqui não é esse. O que eu quero dizer é que nos acusam, por exemplo, tem algumas heresias que eles nos acusam. Uma delas é que Miguel não é Jesus, e a gente diz, não, Miguel é Jesus, sim, é o nome que ele assume quando ele vai para a guerra, quando ele vai defender o povo de Deus, ele é Miguel, ele é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, perdão, aquele que luta pelo povo, não é verdade? Muito bem. Uma outra coisa que eles nos acusam é que eles dizem que o bode Azazel não representa Satanás, né? Que eles dizem que nós estamos colocando sobre Satanás a expiação do pecado. Vamos entender isso. Vamos entender isso. E é isso que nós vamos tratar agora, tá? Isso é muito importante, viu, gente? É muito importante vocês ficarem de ouvidos aí, atentos, se você estiver aí deitado ainda, provavelmente, ainda é muito cedo, né? Então, fica atento, porque você vai ter argumentos a partir de hoje, para qualquer pessoa que você encontrar, você vai fortalecer sua fé agora, fortalecer a sua crença, entender que os pioneiros que chegaram a essa conclusão, e esse é um ponto importante, quando a gente estuda a história do movimento adventista, a gente vai entender que o movimento adventista não foi um movimento puro, no sentido de uma casta, né? Não, ali tinha batista, metodista, ali tinha anabatista, tinha gente de todas as religiões. Era um movimento de várias igrejas. O adventismo, portanto, é o surgimento de algo que aconteceu dentro do movimento protestante. Dentro do movimento protestante, que envolvia várias denominações. Não é verdade? Então,
no final lá, um grupo pequeno de pessoas, e ali, como é que eu vou dizer? Essa gente não simplesmente começou a imaginar coisas. Ah, isso é isso. Ah, eu acho que isso é aquilo. Ah, eu acho. Não, não. O escopo doutrinário da igreja, do movimento adventista, o escopo doutrinário do movimento adventista é um escopo que ele foi estabelecido em cima de muito estudo da Bíblia e muita oração, né? E quando a gente diz que nós somos Laodiceia, essa igreja morna, essa igreja complicada, mas se você pega o nome Laodiceia, que é o último período da igreja cristã, é o povo do juízo. Olha que interessante. Laodiceia significa o povo do juízo ou o povo do julgamento. Então, nós estamos passando por um processo de julgamento e o que o bode Azazel tem a ver com essa história? Afinal, ele é ou não é, ele representa ou não representa a pessoa de Satanás? Então vamos lá, vamos traçar aqui alguns argumentos que eu considero relevantes. Por exemplo, vamos pensar, um bode para o Senhor, um bode para Azazel. Uma vez que Iavé, ou seja, Jeová, é um nome pessoal para a divindade, é lógico, por uma questão de justa ou contraposição, que Azazel também deve ser um nome pessoal. Ou seja, mais um ser que está em oposição a Deus. Portanto, se Yahvé é um personagem, Azazel também tem que ser um personagem, cuja vida e propósitos, obviamente, estão em oposição a Deus. Outra coisa importante, a proposição para, ou lamed, como prefixo lá no hebraico, usada em ambos os bodes, ou seja, lamed para, a palavra para é lamed. Lamed, Senhor, lamed, né? Azazel, significa que eles têm que receber a mesma força. A mesma força. Ou seja, é a mesma coisa. Ou seja, se descreve um relacionamento com uma pessoa chamada Yahvé, também tem que indicar o relacionamento dessa cabra ou desse bode com essa pessoa chamada Azazel. Entende? Então, não dá para dizer assim, é um lugar, é um deserto, é um abismo, é não sei quem. Não, 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 não. Não, não. Se o bode para o Senhor é uma pessoa, Azazel também tem que ser uma pessoa. Tem que ser um personagem, só que em justa posição contra Deus. Outra razão para identificar Azazel como diabo, que é Satanás, nós entendemos isso, é uma razão muito simples. Quem levou esse bode para o deserto voltou de lá, simbolicamente, contaminado. Entendeu? Ele voltou de lá contaminado. Eu pergunto: Cristo contamina? Como é que o bode Azazel pode ser Cristo? Se o homem que vai levar o bode volta de lá e tem que fazer um processo de purificação, porque ele volta contaminado. As ofertas pelo pecado nunca contaminavam. Elas purificavam. Pode ir lá, estuda lá o Levítico. Você não vai ver uma oferta pelo pecado que contamina. Pelo contrário, ela sempre purifica. Outro ponto importante: o bode vivo de Azazel, que carregava a culpa de Israel, não podia ser uma oferta pelo pecado. Por quê? Porque não havia derramamento de sangue. Ele não derramava sangue. Portanto, sem sangue não há remissão do pecado. Outra coisa importante: o bode Azazel, ele desempenha o papel depois. Depois do quê? Somente depois que toda a culpa de Israel foi removida do tabernáculo. E também do povo de Israel. Por qual bode? Pelo bode para Yahvé. Ou seja, o bode para Yahvé, sim, esse sim, é utilizado no processo de purificação do santuário e do povo de Deus. Então, todo esse ritual ele é finalizado,
É aí que o bode Azazel entra em cena. Ele não participa do processo de purificação de nada. Ou seja, o bode do Senhor é morto para o Senhor, ele é morto para fazer expiação com ele. Por que é para o Senhor? O Senhor usava esse bode para fazer a expiação do santuário de Deus. Lembra daquela aula que nós tivemos? Que eu até falei na aula passada, que foi, eu peguei uma aula que foi dada pelo doutor Wilson Parós, que até o Muniz me enviou essa aula, e eu usei essa aula para introduzir esse assunto da questão do santuário. Lembra que lá nessa aula, o doutor Wilson Paroski, e aí eu reportei essa aula literalmente como ele falou, eu digitei ela toda. Ele diz que o Senhor, lembra disso? Quando Deus perdoou o pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado de Davi, o pecado de, enfim, do mundo que se arrependeu lá atrás, ele não tinha crédito para pagar essa conta. Mas ele assinou um cheque predatado. Ele diz: não, eu vou assumir essa responsabilidade, lá na frente eu pago a dívida. E como é que Deus pagou a dívida? Enviando o seu filho. Por isso que Paulo fala que ele se torna justo. Por que ele se torna justo? Porque Deus está dizendo: olha, eu agora sou justo porque eu cumpri a promessa que eu fiz, que eu assumiria a dívida. Então, a minha justiça foi reivindicada. E ele se torna justificador porque na cruz ele adquire o direito, através do sangue de Cristo, de justificar todo aquele que se aproxima com arrependimento e crendo no Filho de Deus. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Eu estou sendo mais, talvez um pouco mais didático hoje, mas porque isso tem que ficar muito esclarecido, porque esse tema é um tema relevante para nós. Então, o bode do Senhor, morto para fazer expiação, morre. O bode de Azazel, vivo, deixa Azazel no deserto. Então, esses ritos relacionados com o bode Azazel apontam para experiências que ainda vão acontecer lá na frente com Satanás. Então, lembre-se disso. Os julgamentos de Jeová são sempre investigativos. Eu tratei disso numa aula aqui passada. Como é que ele julgou o caso de Adão? Adão, onde está? O que você está fazendo? Por que você está assim? Eva, por que você fez isso? Né? Quando ele chegou lá em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Olha, Adão, eu estou mandando 2 anjos meus lá Abraão, lá em Sodoma e Gomorra, e os anjos chegaram lá e investigaram. Ele veio e desceu para investigar o que estava acontecendo na Torre de Babel. Então, assim, sempre foi investigativo. Então, no tratamento final de Deus com os casos de seus santos, o papel que Satanás desempenhou nesse processo não pode ser ignorado. Lembra do Jardim do Éden? Vamos relembrar. Deus chegou no Jardim do Éden e quando Deus, aonde Deus está, o tribunal está ali, porque ele é o juiz. O que faz uma corte ser a corte é quando o juiz entra. Até lá, ele é apenas um salão. Quem já foi num julgamento sabe disso. Olha lá, ali é o tribunal, ok, mas a corte, tribunal é uma coisa, corte é outra. Lá é o lugar do tribunal, mas quando a corte é instalada? Quando o juiz aparece. Tanto que quando o juiz entra, todo mundo de pé. O julgamento começou. Isso é assim na Terra, né? Nos nossos julgamentos aqui. Então, quando Deus chega no jardim, ele começa a investigar, ele começa a perguntar. Quem investiga, pergunta. Adão, onde você está? Aí ele faz a segunda pergunta. Por que você está nu? Ah, porque não sei o quê. Falei, por que aconteceu com você? Ah, por acaso você comeu do fruto? Ah, sim, senhor, eu comi, mas foi a mulher que tu me deu. Aí ele vira para a mulher e fala assim, por que você fez isso? Só que quando Deus vai dar a sentença, ou seja, ele não faz a pergunta para a serpente. A serpente ali representando Satanás. Foi usada, né? Ele podia ter virado para Satanás e falar assim, e você? Por que você fez isso? Deus não estava investigando Satanás, porque Satanás já está julgado. Esse é o ponto. Satanás já está julgado, Satanás já está condenado. Então Deus não tem que julgar mais Satanás. Ele não tem que investigar mais Satanás. Só que lá no Éden, quando ele vai dar a sentença,
Ele não sentencia só Eva e Adão. Ele começa a sentença pela serpente. Ou seja, para julgamento, Satanás está fora. Para a sentença, Satanás está dentro. Percebeu? Então Deus não vai ignorar. E o bode Azazel é o exemplo vivo de como Deus vai tratar o caso de Satanás. Tanto que ele não participa do processo de purificação do santuário. Por quê? Porque ele não é julgado, ele já foi, ele já está condenado. Assim como estão condenados todos os ímpios que não aceitam a Cristo. Eu já falei disso, eu aprendi isso com meu amigo Muniz, que está aqui hoje. Eu não tinha lido isso em João 3, 16, 17, 18, 19 ali. Eu nunca tinha lido com esse olhar. Aí um dia, ouvindo um sermão do Muniz, falei, caramba, faz muito sentido. Quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fala, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o Muniz vira e fala, Deus não se envolve com condenação. Eu falo, como assim? Deus não se envolve com condenação? Como é que muitos serão condenados? Aí ele fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o indivíduo, quando ele já nasce condenado. Porque o ser humano vai pecar, o ser humano vai cometer pecados, ele já nasce condenado. Eu entendo que o ser humano, na natureza dele, ele é pecaminoso. Porém, ele inaugura essa natureza quando ele peca. Então, a partir daí, ele passa a ser um pecador de fato, porque ele cometeu o pecado. Então, esse indivíduo já está condenado. Esse indivíduo, quando comete o pecado, ele está condenado. Se ele não aceitar Cristo, ele já está condenado. A condenação é uma condição natural do homem pecador sem Cristo. Agora, quando é que essa situação vira? Quando essa situação muda? Ela muda quando ele se arrepende, aceita Cristo, aceita o apelo que o Espírito Santo faz ao seu coração, quando ele reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador, que é a única oportunidade e chance que ele tem. Então, o que Ellen White escreve? Ela diz: Satanás suportou não apenas o peso e a punição dos seus próprios pecados, mas também os pecados do exército redimido, que foram colocados sobre ele, e ele deve sofrer pela ruína das almas que causou. Depois de ter sido carregado com essa culpa pelo sumo sacerdote, o bode de Azazel foi levado para uma terra não habitada e ali solto. Aí alguém diz assim: peraí, Satanás vai levar a culpa dos redimidos? Sim. É aí que entra aqueles que dizem que isso é uma heresia. Por quê? A Bíblia não diz que Jesus carregou sobre si a nossa culpa? Sim. Olha a diferença. Jesus Cristo carregou sobre si a nossa culpa como o Cordeiro de Deus que leva sobre ele como remissão, como pagamento. Ele se identifica conosco. Ele assume a nossa culpa para pagá-la. Vamos dizer de novo, ele assume a nossa culpa para pagar a dívida com a sua própria vida. Satanás assume a culpa não para pagá-la, mas como originador dessa culpa. Então, ele vai pagar no sentido de morte eterna. Ele vai pagar como responsável. Cristo não. Cristo assumiu não como responsável. Ele assumiu como alguém que se identifica conosco. Satanás não se identifica conosco. Esse é o ponto. Então, Satanás não é o remidor. Satanás é aquele que vai ser responsabilizado criminalmente, como originador. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim.
Imagina que uma pessoa, ela quer eliminar a outra. Aí ela vai e ela contrata um matador. Aí a justiça descobre quem matou, aí prende quem matou. Esse sou eu e você. Nós matamos. Aí tem lá, aí eu falo assim, aí eles falam assim, olha, mas é o seguinte, você é um pistoleiro, você é um matador. Quem te contratou? Não, ninguém me contratou. Não, quem te contratou? E vai apertando, vai apertando. Aí o investigador vai investigando, vai investigando. Ele fala: não, 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 peraí, olha, você recebeu aqui 100 mil, de onde é esse dinheiro? E vão lá e acham quem contratou. Quem contratou, e pergunto: comprou arma? Não. Comprou a bala? Não. Atirou? Não. Mas pagou. Era o originador desse negócio. E aí a É, justiça vem e fala assim: olha só, você vai receber uma pena porque matou, e você vai receber a pena porque você é o originador disso aqui. O que que Cristo fez? Cristo vem e fala assim, simbolicamente: olha, eu vou assumir a culpa de quem matou. Então eu vou pagar a dívida do Jonas que matou essa pessoa. Ah, mas e a culpa do originador? Não, 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 não. Essa culpa ele vai levar. Qual a culpa? A culpa de ele ter feito a origem. Ele quis matar essa pessoa, na verdade. Usou apenas o Jonas como instrumento. Então, ele vai pagar a culpa pelo fato de ele ter pensado em fazer isso e vai ser responsabilizado pelo fato de ter levado o Jonas a fazer isso. É nesse é, sentido que Satanás assume essa culpa. Não para é, redimir. Cristo assume para redimir. é Satanás o Edivan. assume no sentido da responsabilidade criminal. Ou seja, ele é coparticipante, originador e coparticipante de todos os pecados que ele fez os ímpios cometerem. É o ato, é a ação de enganar, é a ação de levar, é a ação de tentar convencer o outro a pecar, ou seja, Satanás vai pagar pelo dele e vai pagar também por ter levado essa galera toda a pecar. É, Edivaldo. Oi, Muniz, por favor. É isso mesmo. Tá me ouvindo, Edivaldo? Claro, claro, sim. Tá o microfone aberto para você. Só um tiquinho, querida, só um tiquinho. É isso que o mundo evangélico, essa pastorzada aí, não consegue entender, não é? Esse lado da autoria intelectual da coisa. É isso aí. Uma vez um pastor falou, tão batendo papo, ele falou assim, poxa, Muniz, a gente não considera, mas por trás dos atos humanos tem sempre um espírito maligno, né? É o mentor intelectual por É detrás um daquele mentor negócio. intelectual e é uma limitação e não adianta. Se a gente insistir, é muito difícil. Aqui é o que alguém vai entender. Os pastores do mundo evangélico eles estão com o pé, com a resistência para compreender isso. E, e cabe a nós proclamar, não é? É isso que nós estamos Proclamar, fazendo aqui. porque a purificação do universo não estaria acontecida se o diabo não fosse colocado sobre ele essa parte que lhe cabe. E aqui é que a gente tem que também ter muito cuidado com a nossa influência. Quantas vezes a gente não leva alguém ao pecado, né? Exatamente, Vinícius. Eu ia falar, inclusive, sobre isso. E aí é um ponto que eu estava lendo ontem, dentro do avião, que ontem eu passei. Nossa, eu nunca passei tanto em aeroporto como essa semana. 12 horas eu passei segundo, que deu tanto problema no voo, e passei ontem mais umas 8 horas dentro do aeroporto, que o avião atrasou mais de 6 horas para a gente chegar aqui em Belo Horizonte. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu estava lendo a Bíblia. E aí, ontem, eu estava lendo o livro de Lucas, no capítulo 6 e 7, lendo, estudando e meditando, e Cristo fala assim: orai pelos vossos inimigos. Olha que interessante, eu fiquei pensando nisso.
Jesus não diz, orai pelos inimigos de Deus. Ele diz, orai pelos vossos inimigos. Sabe por quê? Exatamente por isso, porque aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que fez coisas contra você, no fundo, ela também é tão vítima quanto você o é. Vítima de quem? Claro que tem a escolha dela, tem a decisão dela, isso aí a gente não discute. Mas tem um mentor intelectual por detrás disso. Por isso É que quando que a gente ora por alguém que nos feriu, nós estamos orando por ela porque ela para que Deus orar para quê? A pergunta é: nós temos que orar pelos nossos inimigos, beleza? Mas orar por quê? Para que eles sejam libertos dessa influência maligna. é o quando o Senhor Jesus pede alguma coisa é porque ele já deu, não é? A gente aprende isso na base da doutrina da graça. É. Então, quando ele diz, orai pelos vossos inimigos, porque eu já orei. E É outra coisa, exatamente isso. aí entra, Exatamente isso. aí entra a gloriosa Madre Teresa de Calcutá. As pessoas boas merecem o nosso amor. As ruins precisam dele. Então, orar pelos inimigos. É por isso que nós não temos que reagir com ironia nessas redes sociais. É o grande teste nosso É verdade. nesse momento de proclamação, inclusive do juízo, que nós amamos esse povo, que É isso. a nossa facilidade para entrar em guerra santa é daqui para ali. Nós não estamos aqui, Edivaldo, nós não estamos aqui para disputar currais religiosos, nós não estamos aqui para bater de frente, nós estamos aqui para proclamar. Eu quase que chego ao ponto de questionar se o adventista é para ir nesses debates religiosos aí de Eu televisão. também questiono isso. Eu também questiono. Tem uns ícones da igreja aí que entram em cada furada, em cada É, discussão que não leva a nada, e no final você vê os comentários, parece uma torcida, parece o boi é, garantido e o boi caprichoso, né? é porque acaba expondo a mensagem desses últimos dias, a, dá oportunidade para se ridicularizar das coisas de Deus. Exatamente, exatamente. Não vejo sentido nisso. Lá, Muito. atra- lá atrás, Ellen White já condenou, porque teve uma época de muitos desses debates, ela disse: Isso daí não leva a nada. Então, que não era para ir. Nós estamos para proclamar como você está fazendo. Desculpa aí, uma. Não, querido. Oh, vocês, é, você sempre é bem-vindo, sempre. Agora, um ponto importante desse dia do juízo era o seguinte: qual que era a atitude do povo durante o dia da expiação? Acho que esse é um ponto importante para a gente tratar aqui. O dia da expiação era observado como sábado. Então, o povo era levado a afligir suas almas, a arrepender-se, confessar seus pecados, com jejum e com choro. E eles foram aconselhados: lavem-se, limpem-se, rasguem seus corações e não suas vestes. Isso está em Isaías 1,16. Né? Então, Ellen White nos lembra que o dia da expiação era um dia que todo Israel afligia suas almas diante de Deus, confessava os seus pecados, apresentavam-se diante do Senhor com condição de alma, né? Arrependimento genuíno e fé viva no sacrifício expiatório. É esse o momento que nós estamos vivendo. Sabe, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter momento de celebração, a gente tem que celebrar a nossa salvação, celebrar a alegria da salvação, mas nós não podemos esquecer. Eu sempre falo o seguinte, Muniz e pessoal, o adventista fala muito do dia juízo. Olha, o juízo, sim, começou em 1854, fica muito em cima de data, explicando profecia, quando vai terminar, mas não falam da postura, da posição que nós devemos estar agora. A posição que nós devemos estar agora é qual? Arrependimento, confissão, que é o convite que Jesus faz à igreja de Laodiceia. Laodiceia, arrependei. Jesus começou, aliás, João começa a mensagem dele dizendo arrependei-vos. Cristo vem do deserto, a primeira mensagem que ele prega é arrependei-vos porque o reino do céu chegou. E ele vai lá para Laodiceia e diz arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O Senhor está chamando o tempo todo seu povo ao arrependimento. Por quê? Porque não é pecado que te condena.
Não é pecado que me condena no juízo. É pecado não confessado. É pecado não arrependido. Esse me condena. Por isso que o arrependimento e a confissão é a coisa mais importante, que é a humilhação, é o jejum, é a oração, é buscar a Deus, é confessar. Então, é, fica muito claro isso, que essa deve ser nossa postura nesse dia antitípico que antecede o que está acontecendo hoje no Santuário Celestial. Edivaldinho, Oi. De Valdir, minha mãe que me ó, chamava assim, Muniz. olha só coisa linda. O, esse, esse é o pico do Himalaia nessa doutrina do juízo pré-advento. Esses três estados, espiritual, emocional, é, aconteciam ali no dia da expiação. Está lá em Levítico 16, né? Isso, Vamos lá. Era o dia de afligir a alma. Esse afligir a alma é aquela tristeza não pela uma culpa sentida, mas porque eu magoei o coração de Deus. isso. É nesse sentido. Como é que eu tive É, a audácia de magoar o coração do meu pai que me ama é, tanto? é, exato. Agora, é, era um dia de jejum. Nós temos que então encontrar, como você está dizendo, nesse dia da expiação escatológico que nós estamos vivendo, eu olho para o passado e digo, meu pai, estou em pleno dia de juízo, mas não existe nenhuma condenação. Eu vou para esse tribunal com cabeça erguida. Isso aí. Outra coisa, era um dia de jejum. Israel tinha que estar com a mente lúcida. Nós encontramos a correspondência disso na temperança cristã nesses últimos dias. Ah, Muniz. Ah, O, Muniz. Já que você o- tocou nesse assunto, vai termina, eu vou colocar uma fala aqui também. é, o, é por isso que o inimigo luta tanto para que a igreja adventista não viva, em pleno dia de juízo, a mensagem de saúde. Não Sabe, existe, não desculpa. existe comunicação do santuário sem mensagem de saúde, porque a lucidez do jejum. Na verdade, é preciso ter não cuidado, mas noção de que a igreja nem está preparada para ouvir essa mensagem. Porque o jejum histórico diria: pare de comer. O jejum escatológico diz: saiba como comer. Porque no jejum histórico, a pessoa para de comer para ter mente lúcida. No jejum escatológico, a pessoa pratica princípios de saúde e tem a mente lúcida constantemente. Muito bem, só para fechar. Eu queria comentar Então, uma coisa, mas foi muito bom você ter colocado isso, porque como eu estou muito focado em finalizar, né, ou seja, de passar o conteúdo, às vezes a gente não para esses detalhes que são importantes, né? Porque eu fico aqui olhando o horário, já são 7h17, aí isso me acelera. Mas vamos. só fechando aqui sobre o sábado. Era um dia de sábado, e isso significa o sábado de alma que nós temos por causa da justificação pela fé. E o Só descanso que isso nos isso. traz. Eu gostaria de pensar o seguinte: como é que uma mente. Aliás, eu queria colocar o seguinte: eu não sei se você que é pregador, Muniz, percebe isso, não sei se vocês que estão me ouvindo aqui percebem isso. Mas eu hoje, eu até vou fazer aqui uma confissão. Eu tenho. Desculpe, eu estou sendo muito humano agora. Eu sei que não é isso, não devia ser assim. Mas é o que eu sinto e eu não vou negar o que eu sinto. Está me dando um desânimo de pregar nas igrejas que vocês não têm ideia. Um desânimo. Desânimo, desânimo. Sabe qual é o desânimo?
que dá a impressão, quando você pode pregar você pode orar, ir para o monte, orar, estudar, preparar um tema e você vê tanta beleza naquilo, você vê tanto Deus, tanto Cristo naquilo, tanta. Aí você vai e apresenta aquela comida maravilhosa para a igreja. Aí você olha igrejas apáticas, escuta, escuta o sermão, aí acaba o culto. Aí lá fora, aonde nós vamos hoje à noite? Vai comer pizza na casa de quem? Churrasco aonde? Ah, vamos no shopping. Gente, ninguém para refletir. É aquele momentinho ali, 40 minutos no máximo agora, né? Que a gente não pode falar mais que isso. 40 minutinhos e vão embora para casa. Agora, como é que um movimento, que é um movimento profético, que passa a semana inteira tomando café, Coca-Cola, açúcar, guaraná, refrigerante, e gordura, não vai. E 500 horas no celular, 500 horas nas redes sociais, não vai ter cabeça. Aí você chega lá fora, vai nas igrejas hoje, uma grande parte delas. Olha o muvuca que está acontecendo fora do culto. É gente para lá, é gente para cá, é gente para lá, é gente para cá, e falando disso. E o culto, tipo assim, tá rolando um negócio ali chamado culto, e a gente tá aqui fora zoando aqui. Vocês não sentem. Aí a gente vai lá pregar, lá para expor, para quê? Essas perguntas que eu faço, mas são só. É uma tristeza. A minha mulher estava falando isso ontem, eu falei isso para ela, amor, eu estou numa tristeza profunda com o que estão fazendo com o Evangelho. Uma tristeza profunda com o que estão fazendo com a Igreja de Cristo. Uma tristeza profunda. Profunda, profunda, profunda. É isso que acontece comigo hoje. Mas voltando para cá. Azazel lá no deserto. Tá bom, levamos Azazel para o deserto. O que representa isso? Que nós já sabemos, durante os 1000 anos que vão seguir a primeira ressurreição, a terra vai ficar desabitada. E o diabo vai ficar aqui, juntamente com os seus anjos presos aqui em cadeias circunstanciais. E ali vai ter o resultado da sua rebelião, né? Lá no mundo inteiro, as cidades tombadas, caídas, não vai ter nada, né? Então, enfim, como diz, né, Isaías 14, é este o homem que fez tremer a terra, que abalou os reinos, que fez do mundo um deserto e destruiu o mundo, suas cidades que não abriu a casa aos prisioneiros. Então, todo o escopo da obra de Satanás será plenamente vista e todos perceberão isso. Portanto, eu já falei, o bode Azazel não tinha nada a ver com a expiação, enfim. Tem um autor chamado F.C. Gilbert, Messias em seu santuário, página 72, ele resumiu os fatos assim. No dia da expiação, a sorte é lançada e Azazel é escolhido. Essa escolha é feita sob a direção e autoridade do Senhor. Número 2, Azazel não participa do ministério do santuário no dia da expiação. Número 3, a vida de Azazel não é tirada, nem seu sangue é necessário para propósitos de sacrifício durante todo o ritual para a remoção do pecado. Número 4, Azazel não sofre nenhum sofrimento durante esse dia santo por causa dos pecados dos outros. Número 5, o bode vivo não tem parte durante a aflição da congregação. Número 6, uma vez que o sangue do bode Azazel não é derramado, ele não pode ser usado de forma alguma para fazer expiação, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Número 7, Azazel não faz expiação pelo pecado. Número 8, Azazel não é usado como substituto do homem, como é o caso do bode do Senhor, que é uma oferta pelo pecado e sua carcaça é queimada fora do acampamento. Número 9, Azazel não recebe nenhuma consideração nos exercícios do dia da expiação até que os serviços tenham sido concluídos. Número 10, somente após o término das cerimônias de purificação é que Azazel é levado vivo à porta do tabernáculo. Ele nem estava lá, ele é levado depois. Número 11, a expiação já foi feita por todos os pecados que foram registrados no santuário. Esses pecados foram trazidos para fora do santuário pelo sumo sacerdote, que então os colocou sobre a cabeça de Azazel. E número 12, mesmo após esse Azazel não ser morto, ele é conduzido para fora do acampamento e solto
no deserto, vivo. Azazel não pode ser Jesus. Azazel é Satanás por causa daquilo que vai acontecer com ele, de acordo com o que está em Apocalipse capítulo 19, capítulo 20. Bem, depois que o processo é terminado, então há um corte. Ou seja, os que foram purificados, eles são declarados limpos e aqueles que serão, e outros serão extirpados do meio do seu povo. A palavra para extirpar aqui, ela é a palavra karat, e ela ocorre pela primeira vez nos lábios de Cristo a Noé após o dilúvio. Ele fala assim: nem mais toda a carne será cortada, e a palavra cortada aqui é karat, pelas águas do dilúvio. Porém, a uso da palavra karat mais emocionante é encontrada na predição da morte do Messias na cruz do Calvário. Lá ele seria karat, cortado, mas não para si mesmo. Então, no dia da expiação, terminava assim como uma dramática separação entre os purificados, selados e os que eram cortados. O que nós temos que aprender com isso aqui? A morte penal de Cristo foi pelos pecados do mundo. E um breve estudo dessa palavra karat, ela que significa cortado, enfatiza a necessidade do cristão aceitar o corte do Salvador em seu nome, ou correr o risco de ser cortado pelos seus próprios pecados não perdoados. Só um minutinho, por favor. Podem segurar aí. Muito bem, vamos voltar. Enquanto que Azazel estava sendo dispensado para o deserto, é, o sacerdote, então, ele queimava os cadáveres do touro, lembra que eu falei do touro e do bode, fora do acampamento, juntamente com outras ofertas que eram consumidas, e ele incinera a sua gordura lá no altar. E aí aconteceu um negócio muito interessante. O sumo sacerdote, então, ele removia as vestes brancas, tomava um banho, vestia suas roupas de ouro, e aí ele sacrificava os seus próprios holocaustos de consagração, os de Israel, os 7 cordeiros pelas ofertas pacíficas do povo, e em seguida ele oferecia o sacrifício noturno regular. Cuidava do candelabro, apresentava o incenso e completava os serviços diários. Agora, vocês que já estudaram Apocalipse vão ouvir e vão se lembrar de alguma coisa. Agora, o sumo sacerdote então tirava suas vestes douradas, mais uma vez, banhava-se de novo, olha quanto ritual, vestia suas vestes brancas, então pela 4ª vez, ele entrava no lugar mais sagrado, que era o Santíssimo, para recuperar o incensário de ouro que ele havia deixado lá, lembra? Que eu falei que ele tirava a cortina com o cotovelo, passava ali, e no chão, ali no pé da arca, ele deixava o incenso queimando na presença de Deus o dia todo. O dia todo. Enquanto havia sacrifício lá. Isso que é importante. Enquanto está acontecendo o dia da purificação, o incenso está queimando lá. Se o incenso está queimando, significa que, enquanto há um juízo, também há o que? Intercessão. O juízo está acontecendo. Isso é importante. Se tem um juízo, qual? O investigativo, esse que está acontecendo agora. Esse que está acontecendo agora tem incenso no Santíssimo.
Se tem incenso no Santíssimo, tem intercessão. É uma junção de juízo com intercessão. Agora, enquanto ele conduzia, esse é um ponto importante, enquanto ele conduzia para fora, né? Enquanto ele conduzia para fora esse incenso, ou seja, esse incensário carregado de incenso, enquanto ele conduzia para fora, carregado de incenso, o que acontecia? O santuário se enchia de fumaça, porque ele vinha trazendo o incensário do Santíssimo para o Santo e para fora, ele ia passando e essa fumaça ia enchendo. Você está lembrado de alguma coisa que foi registrada em Apocalipse, capítulo 15, verso 8? Que antes das pragas começarem, o santuário se enche de fumaça. Por que ele se enche de fumaça? Porque nesse momento está acabando, finalizou o juízo investigativo, os casos foram decididos, não há mais intercessão. A porta da graça se fecha. Tá vendo? Eu queria mostrar para vocês isso, gente. Isso me deixa triste. A nossa doutrina, ela é bíblica. Mas você sabe por que nós podemos, como adventistas, afirmar isso? Porque a base das nossas 6 doutrinas e 28 crenças é o santuário. E eu quero afirmar uma coisa aqui para você. Eu falo isso de uma forma muito pessoal até. Você pode não estar feliz com o que certos líderes estão fazendo na igreja hoje. Você pode não estar feliz a forma como às vezes os cultos estão sendo executados dentro da igreja hoje. Você pode não estar feliz com a qualidade dos sermões. Você pode não estar feliz com essa frieza que a gente percebe na igreja, essa mornidão. Você pode não estar feliz com o tipo de música que é cantado na igreja hoje. Você pode não estar feliz da forma como a igreja, a alta liderança dirige os destinos da igreja. Você pode não estar feliz com isso tudo. Mas uma coisa eu te digo: a nossa doutrina é bíblica. Se agarre a ela. Se você não tem mais essa satisfação no seu coração, se agarre à mensagem. A nossa mensagem, ela é profundamente bíblica e ela é colocada, ela é instaurada, ela é fundamentada no santuário. É por isso que toda essa cosmovisão do santuário ela sofre um ataque a cada 40 anos ao longo da história. Ao longo da história. Não é à toa que Satanás ataca a cosmovisão nossa do santuário. É isso que nos faz ser um povo diferente enquanto doutrina. Enquanto prática e fé, talvez estejamos até pior que o mundo aí fora, que os chamados cristãos aí fora, devido ao que nós conhecemos. Por isso que eu fico tão assim, chateado, porque hoje, olha só, hoje é um dia bom, nós estamos com 26 pessoas aqui. Vai lá às 5 da manhã, na live daquele monge lá. Tem 1 milhão de pessoas. Eu falo uma coisa para minha esposa. Meus amigos, eu nunca fiz isso aqui para ter fama. Eu não quero. Eu jamais lidaria bem com isso. Não quero fama, não quero dinheiro, não quero nome, não quero nada. Eu só queria que essa mensagem, essas 68 ou 9 aulas hoje, chegasse ao meu povo. Eu só queria isso. Só por isso que eu estou fazendo isso. Só por isso que eu passei esses 2 anos estudando esse tema e compartilhando o que eu estudei com vocês. Só por isso, mais nada. Muito bem. E aí, o sacerdote levava então o braseiro para o pátio, aí ele jogava as brasas do incenso ao pé do lado leste do altar do holocausto, aquele que ficava no pátio,
e as cinzas foram empilhadas antes da remoção. Então a intercessão havia cessado, a graça estava encerrada, aí o sacerdote removia as roupas brancas, e aí novamente ele vestia as roupas douradas, supervisionava a realização das tarefas finais nesse dia muito especial. Daí o véu interno era removido, um novo véu era ali colocado, e aí, o, com o ato final, o sumo sacerdote, nesse dia da expiação, ele saía do recinto sagrado, vestido com essas vestes deslumbrantes e a coroa de ouro, para abençoar o alegre povo de Deus. Quando a expiação então foi concluída, o sumo sacerdote, eu queria que você imaginasse essa cena no seu coração. A gente está terminando a aula de hoje. Então ele veio novamente entre o povo. Veja, ele termina a expiação, ele veste as roupas douradas, coroa, e vem para abençoar o povo. Cristo fará a mesma coisa. Será para aqueles que esperam por ele, do mesmo modo que o povo esperava pelo retorno do sumo sacerdote, do Santo dos Santos, depois que a expiação foi feita. Meus queridos, nós estamos vivendo no dia antitípico da expiação. O grande solene trabalho de encerramento está acontecendo no santuário lá em cima. Que nós aflijamos a nossa alma diante de Deus. Que nós coloquemos o nosso coração em harmonia com a vontade de Deus. E quando Cristo terminar, quando ele tiver completado sua mediação no santuário celestial, durante esse escatológico dia da expiação, que começou lá em 1844, ele retorna para os seus santos. E então ele pronunciará sobre nós uma benção. Então começará o jubileu, quando a terra descansará. Então os santos, os lavados, os arrependidos, serão levados por ele para o céu, para estar com o seu Senhor, enquanto os ímpios serão destruídos pelo brilho da sua aparição. O dia da expiação terminava então com um banquete para o sumo sacerdote, que estava agora satisfeito com seus amigos jubilosos. Você não se recorda de um texto lá de Isaías? Ele verá a obra de suas mãos e ficará satisfeito. É isso que vai acontecer, o que João vai escrever lá em Apocalipse, que você é muito bem-vindo à ceia das bodas do Cordeiro, que é exatamente essa ceia que o sacerdote, feliz pelo trabalho realizado, tinha com seus amigos sacerdotes. Nós estaremos um dia com Cristo no céu, ele vai nos levar como sacerdotes reais, sentaremos com ele, nos uniremos a ele para proclamar e para louvar a consumação do seu plano para a salvação deles. E ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Queridos, essa foi a aula de hoje. Eu espero que ela tenha feito sentido para você. Sábado que vem, como eu disse, estarei em Vitória. Será a nossa última aula, onde então nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos e por que você, já falamos, o Muniz já falou um pouco disso hoje, por que que você não precisa ter medo do juízo? Vamos orar. Nosso Pai querido e amado, obrigado por essa aula de hoje, obrigado pela presença de todos aqui e que essas mensagens fortaleçam a nossa fé e nos coloquem não com medo, mas com esperança e certeza em nosso coração.
Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Eu vou abrir lá o WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, fique à vontade, tá bom?